Vamos seguir falando sobre eleições americanas, agora com um convidado, o doutor em Direito Internacional, Eduardo Saldanha. Muito obrigada pela participação, Eduardo. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia. Bom, Eduardo, eu quero começar pedindo uma análise para você a respeito dessa decisão de Kamala por Tim Walz. Até então, relativamente desconhecido nacionalmente, um governador lá de Minnesota com pautas claramente mais ligadas à ala progressista do partido e que não representa necessariamente um dos estados pêndulo. Minnesota, nos últimos anos, tem elegido um candidato democrata atrás do outro, né? Desde o início de 1970, 72 especificamente. Não eram necessariamente os critérios estabelecidos para a escolha desse vice de Kamala. Por que Tim Walz? Na verdade, Lívia, a escolha de Tim Walz, ela traz algumas evidências do que está sendo essa campanha de Kamala Harris. Primeiro, é a não escolha como Gavin Newsom, o governador democrata da Califórnia, de uma pessoa mais jovem, que seriam aquelas estrelas ascendentes do Partido Democrata. Escolheram uma pessoa que pode puxar alguns votos de alguns conservadores e de estados como, por exemplo, o Wisconsin, que é um estado pêndulo, onde, obviamente, há uma tensão maior do Partido Democrata, onde o próprio Donald Trump lidera por uma margem muito pequena, mas muito pequena, de 1%, e tem uma população rural muito grande. Assim como Minnesota, onde Walz foi governador, ele pode trazer o voto dessa população mais rural, aqueles que parecem ser um pouco mais conservadores dentro do Partido Democrata, considerando a imagem muito progressista de Kamala Harris. Mas um grande problema é que eles esqueceram as velhas bandeiras de Tim Walz. Tim Walz já defendeu a liberação das armas. E agora está na hora de construir uma nova imagem do candidato a vice de Kamala Harris. Mas o senhor acha, professor, que eles se esqueceram disso ou eles o escolheram por causa disso, para tentar agregar alguma coisa à chapa? Na verdade, o discurso democrata nesse momento está sendo de descolar um pouco dessas antigas lutas de Tim Walz. Tim Walz, sim, sempre foi um defensor de pautas mais progressistas, como é o caso do aborto, como é o caso da liberdade de gênero, pautas estas muito defendidas por Kamala Harris. Em contrapartida, há algumas questões que são defendidas por Walz, como a questão das armas, que já foram defendidas por Walz, que ele vem tentando mudar o seu discurso nesse momento, para estar mais perto daquela população mais jovem, atrair aqueles que, por exemplo, no estado de Minnesota, Wisconsin, possam vir a votar, trazer essas pessoas para as urnas. Portanto, Tim Walz muda um pouco o seu discurso, mas não descola daquela perspectiva democrata de sempre buscar um apoio do serviço público, uma maior intervenção do Estado na economia. Então tem sido este o tom de Tim Walz nesse início de campanha. Descolar um pouco de velhas políticas e se aproximar um pouco do progressismo de Kamala Harris. Amanda Klein. Professor, bom dia. É interessante, só quem nos assiste por imagens consegue ver, né? Quer dizer, o Tim Walz é aquele simpaticão, você pode facilmente confundi-lo com aquele seu tio que mostra muita empatia, os gestos largos, né? Bem como um treinador, como ele era treinador de esporte, de futebol, como ele já foi na sua carreira, né? Como professor do ensino médio nos Estados Unidos. Agora, o que o senhor enxerga daqui para frente? Porque na campanha americana, porque a campanha de Kamala Harris vem surfando numa onda muito positiva, o que eles chamam de momentum. Quais são os potenciais riscos, as maiores dificuldades para a campanha de Kamala Harris daqui para frente e também para a campanha republicana, que parece não ter encontrado exatamente um discurso para encaixar contra Kamala Harris, como havia feito contra Joe Biden?
Bom dia, Amanda. Está perfeito. Esta imagem de Tim Walz de ser aquela pessoa muito feliz, muito alegre, sempre muito receptivo, ela traz, sim, para aqueles eleitores mais conservadores, uma certa segurança. E, nesse sentido, a escolha do Partido Democrata foi muito bem pensada, em contraponto a possíveis escolhas como Andy Beshear, como, por exemplo, Newsom, que são governadores de estados democratas, mas com uma visão um pouco mais jovem, um pouco mais arrojada. Tim Walz traz uma perspectiva de mais mansidão, mais calma, mais sensibilidade a esta campanha de Kamala Harris. E outro ponto muito importante: Kamala Harris não é conhecida pelo seu poder de oratória, com discursos um tanto quanto confusos, com discursos um tanto quanto criticáveis por Donald Trump, em termos de não serem muito fáceis de entender. Tim Walz vem como contraponto, um homem de fala fácil, que consegue se comunicar diretamente com aqueles que não estão muito ligados à política. Nesse sentido, Tim Walz contribui muito para a campanha de Kamala Harris. Tim Walz, em comparação com outros possíveis candidatos a vice, é realmente um dos candidatos mais difíceis de bater pela perspectiva republicana. Então, neste momento, Kamala Harris surfa na onda da boa imagem de Tim Walz e tenta desconstruir qualquer imagem que vá sendo contrária às suas pautas específicas. Portanto, me parece uma boa escolha Tim Walz para trazer pessoas às urnas, para trazer jovens às urnas e para trazer o meio rural às urnas, que normalmente não votam. Bom dia, professor. Olhando para essa dificuldade de comunicação de Kamala Harris, ela que tem respostas um tanto quanto superficiais para alguns temas complexos, o senhor acredita que os debates terão um papel importante para os republicanos recuperarem esse momento que a Amanda mencionou? E mais uma coisa, diante desse cenário em que o atentado contra a vida de Donald Trump foi absolutamente esquecido, pelo menos momentaneamente, em razão da desistência de Biden disputar a eleição e do advento Kamala Harris, o senhor acredita que para Trump a estratégia melhor seria promover Robert Kennedy Jr. também nos debates para que Kamala ficasse ainda mais acuada diante da necessidade de ter uma discussão mais profunda sobre temas importantes para os Estados Unidos? Como a Amanda muito bem frisou, nós temos na política, e principalmente na política dos Estados Unidos, uma coisa chamada momento. Nós tivemos um momento pós-atentado de Donald Trump e tivemos um momento, aquela dúvida de qual seria o futuro de Joe Biden. Este foi o momento. E tivemos o ápice do momento quando Joe Biden desiste de ser candidato e escolhe Kamala Harris como sua sucessora. Kamala Harris aproveita este momento. E agora o Partido Democrata vive outro momento, que é o momento de uma boa escolha para vice de Kamala Harris. Enquanto o atentado, ele fica em segundo plano. Mas não vamos nos enganar. O atentado voltará à pauta. Trump voltará aos holofotes. E provavelmente isso acontecerá nos próximos debates. Debates onde Trump se mostra muito habilidoso e Kamala Harris com uma dificuldade muito grande de estender argumentos. Ela é muito boa de frases de efeito, mas no momento de estender e debater argumentos, ela se mostra bastante confusa. É exatamente por este motivo que Trump provavelmente utilizará todos os métodos para desestabilizar, trazer pessoas que possam aprofundar todas as pautas democratas e republicanas e, com isso, mostrar e tentar mostrar uma certa inabilidade de Kamala Harris para gerir um país como os Estados Unidos. Então, não vamos esquecer, todos os momentos devem ser aproveitados.
Kamala Harris e Tim Walz estão surfando no momento deles. Mas o momento de Donald Trump voltará. Nesse momento, saberemos quem tem mais bala na agulha. Vamos seguir acompanhando. Falamos com o doutor em Direito Internacional, Eduardo Saldanha, a respeito das eleições americanas. Muito obrigada, Eduardo. Bom dia para você. Obrigado, bom dia.